A gente volta a falar sobre a sabatina dupla no Senado, marcada para esta quarta-feira. Os parlamentares vão avaliar as indicações de Paulo Gonet para a PGR e Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Nosso convidado agora é o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Senador, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Estamos sem o áudio do senador, a gente vai só refazer o contato e é bom lembrar que teremos essa sabatina amanhã e os dois serão sabatinados ao mesmo tempo. Agora sim, senador, boa noite, obrigado. Muito boa noite, satisfação muito grande poder participar deste encontro. Bom, senador, eu sei que os colegas repórteres de Brasília já o interpelaram perguntando se o senhor adianta a sua posição, os votos de amanhã. O senhor gostaria de antecipar esse posicionamento nessa sabatina que será dupla, senador? Olha, será uma sabatina dupla, que é uma novidade, mas eu tenho uma posição definida a respeito da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Já declarei isso no dia 30 de novembro, de maneira muito sóbria e não em caráter pessoal, em caráter funcional. Nós todos sabemos que existem os princípios, chamados princípios de Bangladesh, de Bangalore, os princípios de Bangalore sobre a conduta judicial. O primeiro deles é a imparcialidade, e seguem-se outros requisitos para a conduta judicial. Eu entendo que, pelo que nós assistimos durante a CPMI, eu assisti intensamente, as atitudes do ministro da Justiça no tocante às mensagens da ABIN. E eu fui o responsável por pedir cópia dessas mensagens já no dia 9 de janeiro, na condição de presidente da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. As atitudes do ministro da Justiça em relação às câmeras do Ministério da Justiça, requeridas, inclusive, pelo ministro Alexandre Moraes, e não atendidas. As atitudes em relação à conduta da Força Nacional. Mais de 280 soldados à disposição para evitar aquilo que já se anunciava nas mensagens. Eu acho que isto impede que se considere alguém que praticou algo a favor da conduta judicial requerida durante o exercício do seu Ministério da Justiça. Por esta razão, eu declarei que votarei contra. Quanto à questão do procurador, sinceramente, eu vou votar depois da sabatina. Eu vou escolher o voto depois da sabatina. Tenho uma curiosidade que já transmiti ao doutor Paulo. Eu não me conformo, como democrata, com a existência do inquérito 4781, que é o famoso inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, aquele inquérito que o ministro Rezec, o único brasileiro que foi 2 vezes apontado, nomeado e aceito pelo Senado como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que isso não era uma boa ideia. E não é mesmo. Este inquérito começou em março de 2019, já está com 4 anos e 10 meses de existência. Sim. E é uma agressão ao Estado de Direito. E ele existe ainda porque a PGR concordou. E houve uma discordância. A posição da PGR sobre a doutora Raquel Dodge era contrária a um inquérito baseado num artigo do Supremo Tribunal Federal, sem objeto definido, com relator escolhido, sem sorteio pelo presidente do Supremo, e que está aí há 4 anos e 10 meses, sem prazo para encerrar, com procedimentos em que quem é a vítima inicia o inquérito, investiga e julga. Tudo monocraticamente.
este inquérito não pode ser admitido como parte do Estado de Direito, porque ele não é democrático e nem respeita o direito. E a atitude que eu vou indagar ao indicado para ser Procurador-Geral da República o que ele acha disso. Ô, senador, eu vou chamar a Dora Kramer, quer fazer uma pergunta para o senhor agora, a nossa comentarista. Dora. Boa noite, senador. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor acha, tudo bem? O que o senhor acha dessa novidade, pelo menos para os cargos de PGR e de ministro do Supremo Tribunal Federal, de fazer essa sabatina conjunta? Na prática, isso vai funcionar? Vai prejudicar ou vai beneficiar alguém? Olha, é lógico que isso é suspeito, né? Confunda e misture. Confusão e mistura não é muito bom, essa combinação desses dois fatores. Eu acho que é até um malbaratamento da função. Quer dizer, você está depreciando o cargo de ministro do Supremo e também o cargo de Procurador-Geral da República, ao colocar as duas situações no mesmo dia. E também vai propiciar perguntas combinadas. Por exemplo, eu falei há pouco sobre o inquérito 4781. Eu posso combinar a pergunta, quer dizer, formular a pergunta para os dois e extrair até alguma divergência, quem sabe. Ou seja, pode ser que o feitiço vire contra o feiticeiro. Kobayashi. Senador, boa noite. É um prazer falar com o senhor. A minha pergunta, senador, é a respeito da sua leitura, a respeito do que pode acontecer amanhã. O ministro Flávio Dino disse que não está contabilizando. A gente tem uma expectativa de que seja aprovado, porque seria inédito uma reprovação no nosso tempo recente, né? O senhor, que é muito bem relacionado, tem aí uma experiência nessa leitura do Senado Federal, qual a sua expectativa para amanhã? Dá para ter uma ideia sobre aprovação ou não e como vai ser essa votação? Eu não arrisco palpite, porque o voto é secreto, né? É centenário, milenar, né? Que o voto secreto desperta uma certa coceira, né? Naquele que não tem convicção. E eu não faço prognóstico. O normal seria ser aprovado. Afinal, o governo tem tido mais do que 41 votos nas questões em que ele toma posição. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que entre hoje e amanhã, muitos vamos refletir sobre o que será o Supremo com ou sem o indicado Flávio Dino. Ele será um juizado, vamos chamar assim, um conjunto de juízes mais acreditados junto à população ou menos. Ou seja, eu já mencionei que a minha restrição ao nome do ministro Flávio Dino é de natureza funcional. Ele demonstrou, como ministro da Justiça, que ele tem partido, ele tem lado, e defende o seu lado e o seu partido apaixonadamente e talentosamente, até pode se acrescentar. Eu me pergunto, eu conseguiria ser juiz? Sinceramente, eu não me convenço de que poderia ser. Mesmo supondo que tenha algum conhecimento jurídico, eu não me arvoraria a ser juiz. Porque eu tomo partido. Eu analiso, mas tomo partido. E nós estamos hoje com algumas atitudes no Supremo que são muito candentemente tendenciosas. O maior exemplo foi a reação de alguns ministros do Supremo, que são os que falam mais, contrários à PEC 08, que simplesmente restringe decisões monocráticas quando elas revogam. E o que é pior, Dora, eles não revogam.
eles mandam para o limbo. O limbo é uma figura do catecismo que até já foi abolida pela igreja, né? Que era mais temível do que o inferno, que o limbo era o nada. Ou seja, a decisão monocrática, por exemplo, sobre a lei das estatais, mandou o dispositivo da quarentena, artigo 17, para fora do espaço jurídico brasileiro, com prejuízos consideráveis para o país e para a Petrobras. Num único dia, a repercussão das consequências de mudança na governança na Petrobras, num único dia produziu 33 bilhões de reais de redução do patrimônio da empresa. 6% de perda do valor das ações. Vezes 550 bilhões, dá 33 bilhões. O estatuto que a empresa modificou é para flexibilizar provimento. Provimento do quê? De 587 cargos, de remuneração variando de R$214 mil ano a 3 milhões de reais ano, com uma penada. E o processo, o julgamento da constitucionalidade ou não da lei, na semana passada, no dia 6, quarta-feira passada, foi interrompido por mais um pedido de vista. Ou seja, a decisão monocrática vai completar um ano e os seus efeitos continuam perdurando em detrimento de uma lei aprovada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pelo presidente da República, e que prestou bons serviços durante mais de 6 anos, desde junho de 2016 até março desse ano, com bons resultados. As estatais saíram das páginas policiais e passaram a dar lucros. Melhorou a governança, melhoraram os resultados. E a lei está no limbo. Perfeito. Senador Esperidião Amin, que é do Progressista de Santa Catarina, estaremos acompanhando, claro, a sessão nesta quarta-feira. Nosso tempo é sempre curto. Muito obrigado mais uma vez, como sempre, pela participação aqui na Jovem Pan. Grande abraço, senador. Até a próxima. Eu quero dizer da minha alegria por vê-los todos reunidos, por me darem essa oportunidade de falar, e dar uma saudação muito especial à Dora, que tem uma memória e uma história que nos orgulham a todos e a toda a imprensa brasileira. Tomara que as emoções de amanhã sejam para o bem do Brasil. Muito obrigado, senador. Até a próxima.